Ei, Thaís, tudo bem? Libera teu áudio aí, Tudo Thaís. bem, tudo ótimo. Estão me ouvindo agora? Tô ouvindo super bem, tudo ótimo também. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. A sua vida é uma loucura, né? É um corre-corre. Você separou um tempinho para nós. Obrigado. Obrigada a Queria você, pedir, pastor. queria pedir, pode me chamar de Léo, aqui estamos em casa, ó. Queria pedir para você poder se apresentar, para as pessoas saberem quem que é essa pessoa que vai falar de Deus aqui comigo. Será que ela entende as coisas que eu passo? Será que ela também tem desafios na vida? Como é que é a vida dessa pessoa? Quem que é essa Thaís? Então, boa tarde mais uma vez a todos. Eu me chamo Thaís Ataíde, sou cristã há 14 anos, sou diaconisa na Igreja Sara Nossa Terra. Vivi muitos desafios na minha vida, principalmente na área da saúde, e muitos desafios na minha vida com Deus também. Estamos num ano muito difícil, né? Que também se trata muito da questão da saúde, onde muitas pessoas estão passando por momentos delicados na área da saúde. Tenho 28 anos, tenho uma filha de 5 anos chamada Júlia e moro em Brasília. Amém. É líder de células, não é, Thaís? Isso, sou líder de célula, faço parte da Sara Nossa Terra da Ceilândia e sou líder de célula. E como é que é para você falar de Deus, assim, você como líder de células, como é que tem prazer nisso? É algo que existe um retorno daquilo que as pessoas experimentam através da tua palavra? Como é que é isso? Como é que é? As pessoas que têm vontade de abraçar um ministério de pregação, talvez assumir uma liderança de uma célula, ou quem sabe até um pastorado, vale a pena, assim, ter retorno isso de alguma forma? Sim, com certeza. E eu falo, Léo, principalmente para a minha geração, que é uma geração mais jovem, em que muitos têm a visão de que o envolvimento com a obra de Deus é um peso, em que nós vamos ter que abdicar de totalmente da nossa vida, daquilo que nós fazemos, que nós gostamos. E, de fato, a vida com Jesus, ela é uma renúncia diária, mas não tem nada mais prazeroso do que nós podermos contribuir com o amor de Deus para todas as pessoas que precisam, para as pessoas que estão sedentas por esse amor, por esse perdão, e é a melhor coisa que eu poderia ter feito da minha vida. Eu me converti aos 14 anos, e desde então eu ouvi muitas pessoas falando que eu era muito nova para se envolver com questão de igreja, para se envolver com questão de obra. Eu sempre fui muito intensa na obra de Deus. Eu era aquele tipo de pessoa que eu morava com a minha mãe e eu via uma pessoa necessitada, precisando de ajuda, eu acolhia e levava para casa da minha mãe para dar banho, para dar comida. E assim, não existe nada mais prazeroso do que a gente fazer a obra de Deus, né? E pelas pessoas enxergarem, muitas pessoas enxergarem isso como um peso, eu estou aqui hoje nessa oportunidade que Deus me deu de falar que isso não é um peso, isso é uma dádiva, é uma oportunidade, porque quanto mais nós se entregamos, mais leve nós ficamos, mais fortalecidos nós somos através do poder do evangelho. Então não há peso, porque Jesus também disse que o fardo dele é suave, né? Então é esse fardo que é derramado sobre nós diariamente para que aqueles que escolheram pregar, aqueles que escolheram realmente se dedicar a ajudar outras pessoas através do evangelho. E eu vejo isso como um grande privilégio para a minha geração. Olha que bênção, grande bênção. Especial para você que é jovem, então pega essa palavra, abraça e vive. Tá aí, você sabe como é que funciona, né? O nosso convite aqui hoje é que vocês tragam uma palavra de mais ou menos uns 10, 15 minutos, vocês fiquem à vontade. Você vê que com a Silvana a coisa foi, né? A gente ficou lá. Eu entrei aqui, vocês ainda estavam. É, isso porque não é nem pastora, é levita, mas ela cantou vários louvores, foi bênção. E depois a gente vai orar. A gente tem as pessoas que colocam os pedidos aqui no YouTube, a gente vai estar orando
A proposta é que todos que vierem, a gente possa estar orando sempre, vamos repetir várias vezes, as mesmas pessoas que a gente vai estar orando, não tem problema, vamos orar por todos várias vezes. Vamos orar também pelas pessoas que estão no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp onde as pessoas entram lá, inclusive tem um link no nosso canal para que a pessoa faça parte do grupo lá e ela peça oração, e as pessoas que deixam as orações aqui nos nossos diversos vídeos que são publicados aqui todos os dias. Mas antes de você começar, Thaís, uma última pergunta. Se as pessoas quiserem conhecer a Thaís, conhecer um pouco do teu ministério, você falou muito agora, bem diretamente assim aos jovens, mas você também fala com as mulheres, você tem filha, né? Se as pessoas quiserem te conhecer, saber um pouco da tua história, quem sabe pegar um conselho, como é que as pessoas fazem para poder falar contigo? Então, podem acessar o meu Instagram. O meu Instagram é ThaísAtaide12. Podem acessar o meu Instagram, podem me adicionar, pode mandar mensagem. O meu Facebook também é Thaís Ataide. Podem mandar mensagem no meu direct. Eu trabalho diretamente com jovens e mulheres. Esse é o meu ministério atualmente. Então, assim, podem mandar mensagem se você precisa de uma ajuda, se você não tem força para voltar para a igreja, se você não tem força para voltar para os caminhos do Senhor, se você está passando por um momento de depressão em que você precisa conversar, precisa só desabafar, ou alguém para te ouvir, eis-me aqui. Pode me adicionar que eu estou aqui para te ajudar. Olha que bênção. A gente tem que aproveitar, pessoal. Então, entra lá em contato com a Thaís, Thaís Ataide12 lá no Instagram. Thaís, a casa é sua, tá bom? Que maravilha. Obrigado por estar aqui. Obrigada eu. Eu preparei uma palavra bem simples, que praticamente muitas pessoas conhecem, mas que fala muito comigo, sempre falou muito comigo. Eu sempre usei essa palavra também como exemplo na minha vida. Eu tive um problema de saúde dos 13 para os 14 anos, onde eu passei momentos muito difíceis, e quando eu me converti, ficou ainda mais difícil, porque eu tive que crer contra a esperança, onde eu pregava o evangelho da cura, mas eu estava doente. Eu tinha um quadro de psoríase raro. Tenho meu testemunho no YouTube também, testemunho Thaís Ataide, para quem quiser assistir. Só que, ao mesmo tempo, Deus sempre falava que a cura viria, né? Eu sempre acreditei na cura. Só que quanto mais durante os anos se passavam, quanto mais eu cria na cura, mais doente eu ficava. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, porque é muito fácil a gente crer quando as coisas estão tudo fluindo de acordo com as nossas orações, de acordo com aquilo que nós pedimos a Deus. Só que a gente crer contra a esperança, principalmente na área da saúde, quando tudo desaba e a gente fica inútil, né? A doença muitas vezes traz o sentimento de inutilidade, né? A gente se sente impotente, a gente se sente inútil, né? Eu tinha um quadro de um problema de pele chamado psoríase atípica, gravíssima, onde toda a minha pele ficava com pus, da cabeça aos pés. Gente, é assim, a coisa mais horrível do mundo, e doía muito, queimava 24 horas por dia. Eu já cheguei a ficar internada na UTI mais de 6 vezes, assim, em estado gravíssimo. Inclusive, a última vez que eu fiquei internada em estado grave mesmo foi em 2015, quando eu fiquei grávida da minha filha, e o médico deu 24 horas, porque o meu estado realmente era muito grave. Eu estava com um quadro de sepsis, infecção generalizada no corpo inteiro. E só que a gente crer contra a esperança gera o milagre, porque Deus tem cura para a nossa vida. Não importa a enfermidade. Se o médico falou, você só tem 24 horas, ou a sua mãe, o seu pai, o seu familiar só tem 24 horas. A última palavra vem de Deus. É isso que eu aprendi durante toda a minha caminhada com Deus, nesses momentos de dificuldade. Se eu falar para vocês que dos meus 14 anos até os 26 anos, eu sempre estava doente. E eu nunca parei de ir à igreja, eu nunca parei de fazer a obra de Deus. E as pessoas, nossa, mas você
prega um Deus que não te cura. Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Você está pregando aqui no hospital, mas você está doente. Então, que Deus é esse que cura, né? E isso muitas vezes machuca a nossa alma, porque aí é onde o inimigo entra na nossa mente, no nosso coração, para duvidar do poder de Deus, né? Só que eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25, que fala a história da mulher do fluxo de sangue, que diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando tudo isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e trocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu seu corpo já está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Vou parar por aqui, porque olha só que história interessante. Aqui diz da mulher do fluxo de sangue que havia 12 anos em que ela sofria com esse fluxo. Aqui nós temos diversas situações. Para quem é mulher e que está acompanhando ou que ainda vai assistir esse vídeo, sabe que dependendo do fluxo sanguíneo que nós temos no mês, a gente fica fraca, a gente tem deficiência de vitamina, né? Fica um pouco debilitada. Tem umas que têm um fluxo maior, tem umas que têm um fluxo menor. E naquela época, pela lei mosaica, a mulher que estava passando por esses períodos era considerada impura. Então, a mulher não poderia sair, ela ficava resguardada no ambiente, ela não podia sair, não tinha outra forma. Porque se ela tocasse em qualquer coisa, aquilo que ela tocou ou que ela passou, naquela época era considerado impuro. E aqui nós vemos uma mulher que relata que há 12 anos sofria com isso e que todos os médicos que ela já havia ido não tinha resolvido o problema dela. E eu lembro, gente, que eu fui em inúmeros médicos para me ajudar. Eu fui nos médicos mais incríveis aqui de Brasília. Minha família reunia, fazia vaquinha para pagar consulta de 900, de R$ 1.000. Quando as pessoas falavam assim: ah, o nome da minha mãe é Lívia. Lívia, eu sei de um dermatologista em tal lugar que ele é maravilhoso, tem tratamento, leva ela. Minha mãe juntava dinheiro, levava nesse dermatologista. Chegava lá no dermatologista, ele olhava para minha cara e falava: eu não tenho nada que fazer. Infelizmente, é melhor você ir para um hospital público, porque o tratamento aí vai ser o resto da vida, e eu não tenho o que fazer. Gente, imagina você gastar tudo que você tem e você crê, né, de uma certa forma, de que um médico vai te ajudar e ele vira para você e fala: não posso te ajudar. Melhor você procurar um hospital que você vai ter que fazer um tratamento para o resto da sua vida. E aqui essa mulher gastou tudo que ela tinha, tudo. Aqui diz que médico não deu jeito, né, falando aqui nas nossas palavras. E ela ouviu falar de um homem. Porque você imagina, gente, 12 anos essa mulher tendo que andar, tendo que se esconder como mulher, porque era, vamos dizer assim, tinha um preconceito da sociedade por ela ser uma mulher impura, por estar passando por aquele período, né? Então, são 12 anos de luta emocional, luta física, né? De estar debilitada, de estar fraca, por estar perdendo muitas vitaminas através do sangue. E imagina como que estava o coração daquela mulher. Desesperançada, não tem mais jeito, já tem 12 anos que eu estou menstruada, que eu tenho esse fluxo, e nenhum médico deu jeito. Eu já gastei tudo que eu tinha, tudo que eu poderia gastar, eu já gastei e não foi suficiente. O médico não trouxe cura. E eu continuo vivendo essa vida, continuo vivendo essa história,
Agora, eu queria chamar a atenção. Quantos de vocês estão aqui, ou que ainda vai assistir esse vídeo em algum momento, e você também está passando por isso? Há anos você faz um tratamento de saúde, ou talvez agora você está fazendo um tratamento para câncer, tratamento para alguma doença em que você acha que não tem fim. E muitas vezes você chegou do seu tratamento e falou, eu não aguento mais, não vai ter fim. Quantas sessões de quimioterapia você já fez? Quantas consultas você já foi? Quanto dinheiro você já gastou com remédio? E ainda assim, não deu jeito. E você pode estar pensando, esse é o meu destino. Eu não vou, não tem jeito. Se os médicos não me ajudaram, então é porque não tem saída. A questão agora é aceitar. E eu estou aqui para te dizer que, da mesma forma que aquela mulher enxergou em Jesus a cura, eu estou aqui para te dizer que Jesus tem cura para a sua vida, tem cura para a sua alma. Às vezes o seu problema não é físico, o seu problema é emocional, porque você se sente sozinho, você se sente sozinha. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue também passou muitos anos se sentindo solitária, né? A gente não sabe o que ela passou interiormente por ser excluída de uma sociedade por conta de um problema que ela não sabia qual era a solução. E Deus também tem cura para você. Se você está enfrentando um momento difícil de depressão, onde você aí hoje não consegue nem levantar da sua cama, você acha que a sua vida já teve um fim, que não vale a pena viver, que ninguém te ama, que ninguém se importa com você, eu estou aqui para te dizer que existe uma pessoa que te ama e que se importa com você. E que aí aonde você estiver, se é num quarto, se é numa casa, se é num apartamento, se é no seu carro, existe uma pessoa que te ama, que se chama Jesus. E ele vai te encontrar e você vai sentir esse amor aí aonde você estiver. E se você está no hospital, se você está com um familiar doente, Jesus vai trazer a cura sobre a vida dele. Os anjos do Senhor vai de encontro a essa pessoa, ministrando cura, independente de laudo médico, independente do veredito que ele já teve médico. Jesus vai ordenar os anjos dele para que encontre e traga cura sobre essas pessoas em nome de Jesus. E aqui no versículo 27 diz, do livro de Marcos, capítulo 5, versículo 27 diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Gente, essa história é incrível, porque primeiro que Jesus, ele estava sendo ali espremido pela multidão, ele estava a caminho da casa de Jairo, onde ele também iria realizar um milagre, porque a filha de Jairo estava muito doente, né? E logo mais à frente, aqui nesse versículo, nos próximos versículos, diz que chegaram pessoas e falaram que a filha de Jairo já estava morta. E Jesus já sabia do milagre que ele iria realizar. Só que uma coisa chamou a atenção. Jesus estava na passagem, estava fazendo muitos sinais e maravilhas. Ele estava curando, ele estava fazendo cego enxergar, paralítico andar. E ele estava fazendo muitos milagres. E aquela mulher tomou uma decisão de crer contra a esperança. Porque, primeiro, que se ela entrasse no meio daquela multidão, ela ia ser açoitada, porque o povo estava espremendo ali Jesus, né, querendo um milagre, querendo saber quem era aquele homem que se espalhou a fama por toda a cidade, e ela teria que enfrentar tudo aquilo, sabe por quê? Porque se alguém triscasse nela naquele momento, também ia ser considerado impuro. Então, tudo aquilo que ela tocasse pela lei, né, pelo costume daquela época, ela ia ser considerada impura. As pessoas iam ser consideradas impuras. Então, você imagina, ela ter que enfrentar uma multidão e falar, eu vou para tudo ou nada, porque eu sei que eu posso até morrer, primeiro de fraqueza, por ter que enfrentar uma multidão, exigir de mim esforço físico, esforço, né, emocional, para não se importar com o que as pessoas vão gritar, para não se importar com o que as pessoas vão fazer comigo, porque as pessoas já tinham conhecimento. Então, as pessoas poderiam dar murro, poderia fazer tudo,
Por quê? Porque ela era impura. Só que ela não quis saber. Ela ouviu falar de um homem que era a solução. Ela ouviu falar de um homem que tinha poder de Deus, que curava. E ela falou: se eu tocar na veste dele, eu creio tanto que eu vou ser curada. Ela não queria chegar e falar: Jesus, me cura. A intenção daquela mulher era tocar somente as vestes de Jesus. Só que a fé dela foi tão grande que, gente, movimentou os céus. Jesus estava curando, fazendo maravilhas, prodígios, só que especificamente aquela mulher, quando tocou as vestes de Jesus, chamou a atenção de Jesus, que ele diz no versículo 30, e logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Porque ele sentiu que algo diferente aconteceu ali. Saiu virtude, algo espiritual diferente aconteceu naquele momento. E os discípulos disseram: vês que a multidão te aperta? Quem te tocou? Os discípulos ficaram: uai, como assim quem te tocou? Tá todo mundo te tocando, todo mundo perto de você, como que você quer saber quem foi que te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, né, sobre o caso que acontecia com ela. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada de todo o mal. Gente, olha que incrível. Eu estou aqui para te dizer que mesmo que você tenha uma fé, que você alega que não existe mais, eu não tenho mais fé, eu já cansei. Eu não tenho mais fé que eu vou ser curada, eu não tenho mais fé que eu vou ser curada. Eu estou aqui para te dizer que Deus olha o seu coração, ele te fortalece, ele tem cura para a sua vida. Essa mulher não tinha mais perspectiva de nada. Ela não tinha mais perspectiva, mas ela enxergou em Jesus a única e última oportunidade que ela tinha para viver uma nova vida, para ser curada. E às vezes você está precisando de cura na sua vida, cura emocional, cura espiritual, cura física. E Deus tem poder suficiente para te curar. Às vezes você já está sem esperança, mas eu estou aqui hoje, Deus me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra de ânimo para a sua vida, de que Ele é poderoso para curar. Basta você acreditar que existe um Deus que é poderoso para trazer cura para a sua vida. Aí você fala: mas eu tenho orado tanto, pedido cura, tenho pedido, clamado a Deus, mas Deus parece que não me ouve, porque eu não sou curado ainda, eu não sou curada. Ei, Deus tem um milagre para você. Deus já tem um dia, já tem a hora. Eu lutei durante praticamente 13 anos da minha vida, clamando a Deus incansavelmente. Às vezes eu estava internada, muito mal, eu não conseguia abrir a boca, cheia de coisa. E eu orava em pensamento e falava: Senhor, eu não tenho mais força para lutar contra essa doença, mas o Senhor tem. É o Senhor que renova a minha força, é o Senhor que me dá força. E mesmo que todo mundo que vem aqui fala que, mas não vai ter jeito, nossa, como que pode? Eu creio que o Senhor vai trazer cura. Gente, e eu tive tantas experiências com Deus que às vezes nem as minhas próprias médicas que realmente acompanharam todo o meu caso acreditaria que eu ficaria tão bem. É porque eu não tenho como compartilhar com vocês aqui fotos de como eu fiquei em 2015, quando eu tive um quadro de sepse. A minha pele era inteira, da cabeça aos pés, pus, muito pus, aquele pus verde, aquele pus amarelo, inteira, a palma da minha mão, as minhas pernas, tudo. Isso eu estava grávida de 3 meses da minha filha. E eu lembro que eu fui para a UTI, né, em estado muito grave,
e eu via as pessoas chorando, orando, pedindo a Deus, e eu também clamava pedindo a Deus. Eu já estava muito cansada fisicamente de sofrer, porque, gente, eram dores, assim, insuportáveis, que nem morfina estava dando jeito, nenhum remédio estava mais conseguindo conter as dores que eu sentia no corpo inteiro por conta da infecção generalizada. E Deus sempre falando ao meu coração: seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. E eu lembro que os médicos falavam, não vai ter jeito, ou ela ou o bebê, porque não dá para salvar as duas. Então, vocês vão ter que escolher uma ou outra, porque ela vai ter que entrar com antibióticos muito fortes, remédios muito fortes, e o bebê não vai sobreviver. Primeiro que eu tive febre mais de 42 graus e o feto por si, né, já era para ter acontecido um aborto. Só que Deus sempre tem um propósito. Eu demorei para entender isso, queridos, mas Deus, até na dor, a gente acha que não tem propósito na dor, mas existe um propósito na dor também. E Deus fez um milagre na minha vida. Eu consegui sair da UTI, mesmo com as desesperanças dos médicos. Isso eu conto em uma outra oportunidade, que eu tive um encontro com Deus na UTI, onde Deus me deu uma segunda chance, e eu nitidamente fui até Jesus, tive um encontro com Jesus, e tive uma segunda chance. Foi quando eu voltei e comecei a reagir aos remédios na UTI, e saí da UTI, fui direto fazer um exame ginecológico, porque ninguém acreditava que a minha filha estava... Na época eu não sabia se era menino ou menina. Ninguém acreditava que o bebê estava vivo, só que Deus havia me dado uma promessa. E eu tinha certeza de que Deus ia fazer um milagre completo. Eu falei, Senhor, seu nome não vai ser envergonhado. E eu lembro que o médico, mas você está preparada? Porque pode acontecer de você ter que fazer uma curetagem, aquela coisa toda. Minha mãe já abalada, muito abalada. E eu lembro que eu fui fazer esse exame ginecológico, a primeira coisa que aconteceu, quando eu entrei na sala para fazer o exame, que ele colocou o aparelho, a minha filha estava dando tchau. Ela estava mexendo a mão, assim, como se estivesse dando tchau. E todo mundo chorava, todo mundo ali incrivelmente vendo o poder de Deus, né? Então, assim, queridos, Deus faz milagre. Não importa qual é a doença. Aquela mulher no fluxo de sangue, ela tinha uma única oportunidade. Ela tinha uma única chance. E ela aproveitou aquela chance. Ela aproveitou aquele momento e falou: Jesus vai me curar. E ela recebeu a cura definitiva. Ela recebeu uma nova chance. E Deus também tem uma nova chance para você. Não importa qual é a doença. Eu sei que é difícil. Você está olhando aqui para uma pessoa que passou os momentos mais difíceis da vida numa cama de hospital, pela desesperança de um médico, que eu iria viver o resto da minha vida com uma pele cheia de lesões, e hoje as pessoas tocam na minha pele quando eu vou no hospital e não acreditam que eu tenho uma pele lisa, uma pele que não tem cicatriz, uma pele que não tem lesão. E eu falo para você, não foi fácil crer quando tudo dizia não, quando toda a circunstância dizia não, mas eu tive um encontro e eu conheci uma pessoa que realmente me ama, me aceita, me cura, e mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos difíceis, ele não me desampara e ele sempre vai me fortalecer para aguentar um pouco mais, até o dia que o milagre chegar. Assim como foi com Jó também. Ele não tirou a dor de Jó, ele manteve a força de Jó. E ele fez um milagre tremendo, né? Nós conhecemos um pouco da história de Jó. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Existe cura para a sua vida. Não desista. Tem um Deus que pode trazer cura para você. Tem um Deus que pode curar essa enfermidade. Se você tem alguém que hoje está internado ou internada por conta do coronavírus, ou que teve alguma sequela do coronavírus, nós estamos aqui para orar por essas pessoas, e eu creio que os anjos do Senhor vai de encontro a cada uma dessas pessoas, aonde elas estiverem, e vai trazer cura,
vai trazer cura. Vamos crer. Não deixe a sua fé se acabar. Não deixe a sua fé se esfriar durante esse momento difícil que nós estamos passando durante esse ano. Mas, pelo contrário, que o Senhor te fortaleça para que você possa vencer, para que a sua família também possa vencer. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Então, Léo, é isso. Essa era a palavra que eu tinha para trazer hoje. Que grande bênção, que maravilha. Que incrível, eu já conheço a Thaís, não é há tanto tempo, a gente até trabalha junto, e eu não conheço a Thaís pessoalmente, né? Porque nós nos conhecemos após o início da pandemia, todo o nosso relacionamento é online aqui. A modernidade dos dias atuais. Mas que história incrível, Thaís. Eu não conhecia essa enfermidade que você estava relatando. E eu estou impressionado o quanto que a sua história ela se assemelha à da mulher hemorrágica. Muito. Muito impressionante. Glórias a Deus. Deus realmente é maravilhoso. Ó, nós vamos fazer, então, aqui o nosso momento de oração. O pastor Jonathan, ele está participando aqui. Ô, Jonathan, entra aqui se você estiver aí conectado, entra aqui no Zoom, para você estar orando aqui com a gente, por favor. Eu vou citar aqui alguns pedidos de oração, tá bom, Thaís? Eu estou bem impressionado com a tua história. E eu estou impressionado com a Júlia. A Júlia é a filha da Thaís. Ela está com quantos anos, Thaís? A Júlia está com 5. E é um grande milagre, gente. Eu tive, Léo, eu fui em uma obstetra começar o meu pré-natal, uma médica, ela rasgou o meu cartão de pré-natal na minha frente, dizendo que não iria fazer o meu pré-natal porque a minha filha não iria, na época eu não sabia se era menino ou menina, mas que não iria para frente essa gravidez, era praticamente impossível. Você vê, assim, coisas que eu passei que Deus é poderoso. Ela teve coragem de rasgar o cartão de vacina na tua frente. Sim, o cartão de gestante da clínica. Da gestante. Exatamente. Você vê como é que o mundo ele se move em oposição à nossa fé. Ou seja, eu estou aqui crendo, orando, está todo mundo falando que não vai acontecer, eu aguento firme, vou fazer um exame, uma pessoa que nem me conhece tem coragem de afrontar minha fé nessa proporção. É claro que ela não tem, assim, não quero responsabilizá-la, assim, porque o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, a nossa luta é espiritual. Lógico que, de alguma forma, o inimigo estava tentando usá-la ali para poder impedir o fluxo da tua fé. Né? A gente falou muito do fluxo da enfermidade da mulher, do fluxo aqui, que ela vivia constantemente em hemorragia. Agora, existe um fluxo da nossa fé. Nós precisamos aprender a manter isso vivo, aceso. E você, de repente, diante daquela mulher, ela vem para afrontar mesmo a tua fé, mas você permaneceu firme. Caramba! Sim, nossa, chorei muito e falei, Senhor, primeiro que eu nem podia engravidar, Léo, assim, a minha gravidez já foi um milagre. E eu falei, pera, ela não vai pegar, como assim? Eu falei para ela, eu falei, doutora, Deus me deu esse bebê, se ele não quiser, amém, mas eu vou crer, porque é o nome dele que vai ser exaltado através do meu bebê. Eu tenho certeza que esse bebê tem um propósito para exaltar o nome de Deus, e de fato, ela é um grande milagre. Nós duas somos um grande milagre, assim, muito mesmo. E ela é super cheia de energia, assim, né, Thaís? Super feliz para cima. Que grande bênção, que testemunho poderoso.